Olá, amigo da tribuna. Eu sou Antônio Messias, nosso amigo Vicente Paulo Guimarães, o analista, o cronista, estará conosco daqui a pouco. Bom, mas a tribuna hoje tem o prazer de receber o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, é o Luciano Machado, com quem nós vamos bater um papo hoje. Você de todo o Brasil vai acompanhar. Isso no decorrer do programa, que é gravado, mas todo mundo já sabe que hora nós gravamos. Se você quiser mandar uma pergunta, mande uma pergunta, mas nos dando autorização para que nós possamos falar o seu nome, o nome de quem está enviando a pergunta, certo? Luciano, vereador, tudo bem? Sim, é um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Prazer a gente estar aqui na Tribuna de Feijó, aqui no seu canal, que é um canal de alta audiência no estado do Acre, no Brasil já, né? Já saiu do Acre, já está aqui no Brasil. Então a gente agradece o convite para que a gente possa estar aqui dialogando um pouco sobre aquilo que é relativo ao nosso mandato. Muito obrigado, Luciano. Muito bem, o prazer é todo nosso em recebê-lo aqui nos estúdios da Tribuna de Feijó para todo o Brasil e para o resto do mundo. Ao menos 5 países já mandaram mensagem para cá, pessoas de 5 países, significa que nós estamos alcançando algumas partes do mundo. Foram 2 países europeus e o restante, os outros 3 aqui, sul-americanos. E isso para nós é motivo de satisfação. Isso eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanha e que transforma esse programa em um gigante da comunicação do Acre. Hoje já somos o terceiro maior canal de comunicação via internet do Acre. Isso graças a você. E daqui a pouquinho nós teremos aqui o Vicente Paulo Guimarães. Mas, Luciano, e aí? Ainda estamos de recesso? Estamos de recesso, Messias, ainda. Finaliza agora, dia 1º, dia 2 a gente já volta já aos trabalhos já do Legislativo. Aquela sessão solene. Sessão solene com a mensagem do prefeito, né, que sempre abre os trabalhos do Legislativo. E se Deus quiser, 2026 vai ser um ano melhor do que 2025. E muito provavelmente a tribuna vai se fazer presente nessa primeira sessão solene dos vereadores à volta do Legislativo aos seus trabalhos do ano de 2026, ou seja, o exercício de 2026. Bom, Luciano, vamos aqui. Novo ano, primeiro ano de mandato de vocês, foi o ano de 2025. Qual é a avaliação que você faz, principalmente você, do seu mandato? Messias, a pergunta é muito boa, né? Porque faz a gente uma retrospecção daquilo que passou, né? Isso. E aqui, como uma figura tão importante do jornalismo acreano como você, é sempre bom a gente esclarecer alguns fatos, né? E aqui também, do nosso lado aqui, o Vicente Paulo Guimarães, que é o nosso amigo Paulinho Sapateiro, né, conhecido aqui em Feijó, e está inclusive com estilo novo aí, estilo indiano, e é sempre um prazer encontrar vocês, né? Então, fica aqui registrado aqui o nosso carinho aqui pela figura de vocês e pelo trabalho de vocês. Bem, Messias, a pergunta é muito boa, né? 2025 passou, nós fizemos um trabalho de bastidores, trabalho este que, como você sabe, eu fui escolhido pelo Executivo para ser o líder lá na Câmara, né? E assim, é um trabalho muito árduo, né? Que a população não vê qual o tipo de desenvoltura do trabalho que está acontecendo, né? Porém, assim, o trabalho do líder é muito mais apresentar as matérias que vêm do Executivo, né? Fazer defesa das matérias, né? Até porque fazer uma articulação. Fazer uma articulação no meio dos pares, né, que são os vereadores, para que a gente possa aprovar, né, essas matérias. Então, é um trabalho árduo de um líder e que eu desenvolvi nesse ano de 2025, no período de 2025. Porém, eu deixo aqui registrado para você que de todas as matérias que chegaram na casa, nós aprovamos todas. Não teve uma que não fosse aprovada. Matérias de extrema relevância, como melhoria salarial, aprovação da lei plurianual, PPA, da LOA, da LDO,
que são leis que autorizam o prefeito gastar sempre com as previsões de gasto, né? Sempre ali com o pé no freio, ali, com cautela para não extrapolar o limite de gastos. Então, leis que nós aprovamos para a construção de uma creche nova, para a construção de ruas, de extrema relevância para a cidade, né? Se a gente não consegue aprovar, o prefeito não consegue trabalhar, né? E aí, assim, como toda casa legislativa, e isso é natural do parlamento, há oposições. E a oposição sempre... E é bom que exista. Sim, com certeza, né? Porque se não há oposição, não tem debate, não tem diálogo, não tem aprimoramento, né? Porque eu acho que o que faz aprimorar as coisas é o debate, né? A discordância, né? Muitas vezes a discordância ela até ajuda a gente a acertar alguma coisa, né? Então, diante dessa situação aí, nós aprovamos todas as leis que chegaram lá na casa, sempre em benefício da população. Isso é um trabalho do líder. Eu atuei dessa maneira, não finalizamos 2025 com tudo que foi para lá aprovado em benefício da população. Então, acredito que eu consegui desenvolver o papel do qual eu fui designado a desenvolver, né? Estou satisfeito com o trabalho que foi realizado, não é? A gente também tem ouvido a população, tem dialogado, tem procurado secretários para resolver demandas, porque isso aí também é um papel do vereador. Mas eu não tenho sido aquele vereador de fazer alarde, de fazer zoada, de estar gravando vídeo quando está lá uma máquina trabalhando, abrindo buraco, eu chego lá fazendo um vídeo, gravando. Então, o vereador Luciano, ele não vive de mídia. Mídia que eu digo no sentido de estar toda hora se expondo, mas desenvolver aquele trabalho que vai servir, vai chegar lá na casa daquele que realmente precisa. Então, esse é o trabalho do vereador Luciano em 2025. Mas, vereador, ser líder do prefeito ajuda ou atrapalha? Digamos, ajuda o vereador em suas ações ou atrapalha ou inibe? Messias, é assim, a liderança do prefeito, assim bem como a liderança do governo lá na Assembleia Legislativa, como eu falei, ela é árdua, ela não é fácil de se desenvolver, de se desempenhar, por conta que muitas vezes há projetos polêmicos que muitas vezes o povo não entende de uma maneira que o executivo entende. E aí, quer ou não quer, de qualquer maneira que chega a matéria ali para ser votada, para ser apreciada, o líder ele é obrigado a convencer os pares a votar aquela matéria. E muitas vezes um ou outro que está vendo lá de longe, muitas vezes nem conhece exatamente o teor do projeto, ele taxa logo o líder de pau mandado do prefeito, né? Falando no linguajar popular. Mas a gente, quando topa um desafio desse, já tem que estar preparado para isso, Vicente. E eu topei o desafio já sabendo disso daí. Não recuo de maneira nenhuma das minhas posições. Não tenho muita coisa a mudar no meu parâmetro, no meu modo de fazer política, atuando na Câmara. Vou continuar 2026 na liderança, já está acertado entre o prefeito e eu, ele fez o pedido que eu continuasse. Inclusive me chamou para ir mais para perto dele, ele fez o convite para que eu possa me licenciar do judiciário e ficar mais próximo dele, até para que eu possa me inteirar mais daquilo que está sendo desenvolvido, ou está sendo planejado, ou executado dentro das secretarias, para que eu possa anunciar na tribuna da Câmara esses feitos. Então, ele quer uma participação maior da minha pessoa na situação de líder, para que eu possa acompanhar ele, para que eu possa estar mais próximo dele e que possa haver uma sintonia maior entre o executivo e o legislativo. E eu serei essa ponte, né? 2025 já fui, mas de maneira não tão participativa, porque o meu trabalho no judiciário não me permite ter tanta liberdade para acompanhar o prefeito, né? Mas esse ano de 2026 ele já me fez esse convite e nós estamos estudando, né, esse desafio maior ainda para ser implantado em 2026. No caso, além de você continuar sendo líder do prefeito no legislativo,
você passaria a ser o articulador político do Railson também, a nível do executivo. Justamente, Antônio Messias, justamente, né? É líder e articulador. Ele precisa. É total liberdade para falar em nome do prefeito, para falar em nome da gestão. Articular o que tem que ser articulado, reunir quando precisa ser reunido. Então, é esse o papel que o prefeito me convidou a desenvolver nesse ano de 2026. O nosso analista, Paulinho, ele sempre diz em off, nós estamos aqui, que ser líder é ser um pintor. Tem uma mancha ali, ele corre lá com o pincel e com a tinta, pintar. O prefeito não está correspondendo, aí vem a oposição, pau no prefeito. Aí o para-choque é o líder. É o líder. Então, segundo o Paulinho, o líder é aquele pintor que está sempre com o pincel na mão. O pincel pronto para cobrir ali aquela mancha, né? Entendeu? Isso Muita boa comparação, Paulinho. Por isso que você é um filósofo. É o nosso filósofo cearense. Sim. Agora, Luciano, diante do que você fez como vereador em 2025, o que você gostaria de ter feito nas suas ações de vereador e não fez? Messias, a pergunta é muito boa, né? Eu gostaria, na verdade, de ter mais liberdade para... Eu gosto muito do povo. É uma coisa que é natural minha, é o povo, entendeu? Eu acho que um político, se ele não gostar do povo, ele está no lugar errado. Eu acho que de todas as funções públicas que uma pessoa pode desempenhar, ser político, você tem que gostar do povo, você tem que saber ouvir o povo. Quem não gosta, quem não ouve, está no lugar errado, está na função errada. E eu gostaria de ter mais liberdade para que eu possa andar no meio do povo, conversar, ouvir, não é? E ajudar de alguma maneira a resolver certos problemas, entendeu? Que eu acho que um vereador pode resolver. Eu vejo aqui em Feijó, eu vejo em Feijó um município com muitos problemas e carente de um político que possa ter mais atenção a certas demandas, entendeu? E eu gostaria de ser esse vereador que consegue caminhar mais, que consegue andar mais, consegue ouvir e consegue levar essas demandas para aqueles que são competentes. Porque, Messias, teve vereadores no passado e talvez até tenha um ou outro na nossa gestão aqui, na nossa legislatura, e muitas vezes ele não sabe distinguir bem, tem uma demanda, ele quer levar em qualquer coisa. Não pode, entendeu? Eu vou te dar aqui um exemplo aqui. Aquelas casas ali próximo do Deraco tem uma decisão judicial de despejo das famílias lá. Já está decidido. Desde o ano passado. Sim. E aí chegou lá, foram lá para cumprir a ordem de despejo, que é uma decisão judicial, e tinha um vereador que queria que eu e outros vereadores fôssemos lá e abraçasse aquela população e que impedisse a ordem de despejo. Eu digo, não, vereador, não cabe nós. Não. Uma decisão judicial é para ser cumprida. Já vem decidida. Quando o juiz dá uma sentença, há prazos para recurso. O recurso é quando você ainda pode contestar aquela decisão do juiz. Acabou o recurso, a sentença transitou em julgado, acabou, você não tem mal o que fazer. É cumprir, porque a ordem judicial ela não é para ser questionada, ela é para ser cumprida, ela é para ser questionada antes de transitar em julgado. Então eu expliquei essas coisas para o vereador e a vereadora lá naquele momento. Eu digo, não tem o que fazer, não adianta ir lá só fazer média e chegar lá e dizer, não, eu estou aqui com vocês não vão ser despejados, eu vou falar com o governador, eu vou falar com o prefeito. Nem o governador nem o prefeito resolve aquela situação. E até poderia resolver se eles dessem uma outra área de terra e construíssem a casa nessa outra área de terra. Mas eu acho impossível que nesse contexto eles queiram fazer isso sem, primeiro, que tenham um orçamento definido, sem ter um planejamento. Então essas coisas não se resolvem assim. Então, assim, muitas vezes a gente vê que tem vereadores e muitas vezes não sabe nem qual é a função dele de vereador, entendeu? Eu não estou falando dos colegas aqui, eu estou falando de outras gestões. Mas nessa nossa gestão já houve uma barbeiragem nesse sentido, entendeu? Mas, assim, muitas vezes na ânsia de querer resolver, na ânsia de querer contribuir, às vezes acaba que o vereador desvia a função dele, né?
Então, o vereador tem sim que estar preparado para a função, tem que saber onde recorrer das coisas e como recorrer. Dentro do limite de Dentro do limite, dentro do período que lhe permite. Não adianta ele querer avançar linhas, avançar coisa, que ele vai logo ser taxado de desconhecedor das causas. Entendeu? Verdade, Luciano. E pode fazer a próxima pergunta, Luciano. Você, hoje, é um dos vereadores de Feijó, tem profundos conhecimentos religiosos, que você já foi seminarista. Sim. 12 anos. Judiciário, que você trabalha Sim. há décadas no Concursado há 22 anos de judiciário. E hoje, político, conhecimentos políticos, que você é vereador. E pelo que eu sei, você gosta muito de ler a lei orgânica, o regimento interno, você está sempre por dentro. Além disso, você tem uma outra formação. Eu já sei que você tem. Qual é essa outra formação que auxilia esse teu trabalho? Messias, falando de formação, poucas coisas na vida me envaidecem, assim. O ser humano, por mais simples que ele seja, ele sempre tem uma vaidade, mesmo pequena. E uma das coisas que me envaidece, assim, um pouco, é o conhecimento. Porque a minha mãe, pela simplicidade que ela tinha, sempre dizia: meu filho, você estude para você ser alguém na vida. Minha mãe sempre disse isso daí. E quando eu tinha 12 anos de idade, que eu disse para ela que eu ia para o seminário, que é um colégio interno de padres, eu iria estudar. Ela, a princípio, não queria que eu fosse, né? Mas mesmo assim eu bati o pé e convenci ela, né? Porque eu não decidi sozinho, convenci ela de que aquilo era melhor para mim. Mesmo a saudade ficando lá na minha cidade de Irunepé, eu fui para o colégio de padre e estudei 12 anos, né? Fiquei lá 12 anos, fiz todos os estudos, fiz parte do ensino fundamental, ensino médio, fiz a faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. Bem, após concluir os estudos, né, já próximo de ser padre, eu decidi que não queria mais ser vocacionado, tomei um outro rumo e rompi com a igreja para cuidar da minha vida. Mas eu não parei de estudar. Eu continuei estudando, fiz outra faculdade, sou assistente social e fiz uma especialização daquilo que me atrai muito, que é a gestão pública. Eu gosto muito de gestão pública. Para mim é um grande desafio gerir a coisa pública. Por quê? Porque para mim é aquilo que pode trazer melhorias, benefício à população, é uma boa gestão. Seja a gestão de uma casa, ela melhora a situação de todo mundo que mora lá. A gestão de um comércio melhora o atendimento do público. A gestão de uma escola, a gestão de um hospital, a gestão de uma prefeitura. Então tudo é gestão. E por eu gostar muito de gestão, Messias, aqui está uma pós-graduação aqui. Você pode ver aqui é uma pós-graduação que é uma especialização em gestão pública feita pela Universidade do Paraná, Uninter, especialização em gestão pública, com ênfase no controle interno e externo. Você pode ver, meu amigo Antônio Messias. E eu fiz essa especialização para justamente eu ter propriedade para falar da coisa pública. Porque muitas vezes a gente fala de vários assuntos, mas muitas vezes a gente fala porque a gente ouve o outro falar. E aí a gente fica igual o papagaio de pirata. A gente só replica o que a gente ouviu o outro dizer. Mas uma coisa é a gente falar aquilo que o outro disse. Outra coisa é você ter estudado, ter se aprofundado e falar com conhecimento. Então, hoje eu falo de gestão porque eu estudei, me especializei para me falar sobre gestão pública. Agora, Luciano, esse seu conhecimento de gestor público, estou vendo aqui diploma, você também mostrou para o telespectador, você não acha que seria útil para o Railson uma pessoa com esse seu conhecimento ao lado do Railson? Porque essa é a minha opinião, minha particular opinião. O Railson ainda está titubeando na questão gestão pública. Eu acho que a pessoa com mais conhecimento chegar para perto do Railson, ali, colar dele: olha, Railson, é por aqui, assim, assim. Não acho que o seu conhecimento como gestor público não seria útil para ajudar o Railson? Messias, que ele aceitasse também, lógico. Messias, a sua pergunta ela é importante, é muito boa.
Bem, não cabe nem eu dizer isso, porque acaba que é uma decisão muito pessoal dele, entendeu? Mas, assim, no momento, para mim, nem teria viabilidade de estar ajudando ele, assessorando, porque para mim fazer desenvolver esse papel, eu teria que me ausentar da minha função de vereador. E aí, para mim me ausentar da função de vereador, eu estaria, tipo, traindo a confiança daqueles que me deram o voto para me desempenhar. Mas, assim, eu já desempenhei essa função aí, próximo de um prefeito Dindim. Não sei se você lembra, eu fui secretário de administração do prefeito Dindim. E que precisa dessas qualidades. Sim. Né? Mas naquele momento, o prefeito Dindim, ele tinha alguns problemas em ouvir aqueles que realmente queriam botar a administração nos trilhos corretos. E muitas vezes, eu falava para o prefeito Dindim, embora que ele, mais naquele momento, ele dava ouvido para outros e não para mim. Então, assim, infelizmente, o resultado, o prefeito Dindim respondeu alguns processos por problemas em formação de processo mesmo, processo licitatório, né? E para você ter uma ideia como eu consegui cumprir a minha função lá dentro, eu não respondi um único processo. Eu fui um dos secretários do Dindim, ali interno, que não respondeu um único processo de tantos outros processos que tiveram na gestão do Dindim. Eu não respondi um único processo na gestão do Dindim. Então significa que eu fiquei 2 anos como secretário de administração, eu cumpri bem o meu papel, não desempenhei esse papel, e voltando aqui a sua pergunta relativa ao Railson, eu estou preparado e estou à disposição para ajudar na formação de ideias. Até porque você ajudou a construir. Ajudei a construir, sim. Né? Mas, assim, uma vez ou outra, de maneira muito acanhada, a gente troca, embora que eu tenha uma boa relação com o prefeito Railson, a gente troca poucas ideias de gestão, até porque ele tem um grupo lá, está muito bem servido também. Eu acho que não há, nesse momento, a necessidade de eu estar próximo dele para ajudar nessa parte administrativa, né? Mas, assim, a sua pergunta ela é muito boa, ela é interessante, entendeu? E fica aí o próprio prefeito, né? Se na hora que precisar de um conselho, de uma visão, de uma ideia, eu estou sempre à disposição, assim como eu estou para ajudar naquilo que é relativo ao legislativo, também estou para dar sugestões na administração pública do município. Até porque, Luciano, se você for trabalhar ao lado do prefeito, como ele pensa, é um pensamento dele, levar você para ficar ao lado dele, e você deverá ser seu articulador político. O articulador político também precisa ter esses conhecimentos de gestão. Precisa. Aí que eu digo, a partir do momento que, se você for ser um dos assessores bem próximo dele, você vai ser também o articulador político. E aí é que entra esse conhecimento aqui. É indispensável que um articulador político também tenha um conhecimento de gestão. Sim. É importantíssimo, porque sem conhecimento você não consegue tocar coisa de maneira nenhuma. É porque o articulador político, ele é aquela pessoa que vai fazer ponte com todas as secretarias. Sim. Vai fazer aquela ponte entre o executivo e o legislativo. Sim. E quando for falar de gestão, ele tem conhecimento. Porque o articulador político, como é que ele vai contestar ou aceitar ou discutir um assunto de gestão na Câmara se ele não tem esse conhecimento? Se não tiver o conhecimento, você não consegue Não consegue nem ser respeitado pelos colegas, porque qualquer um sabe mais do que você. É igual o professor, ele chega na sala de aula para dar aula. Eu também fui professor, desenvolvi a função de mestre de sala de aula por 9 anos, Messias. E se o professor não tiver o domínio do conteúdo, qualquer um aluno lá na sala de aula bagunça com o professor, porque primeira coisa que ele faz, Paulinho, fazer lá o professor passar vergonha, que ele faz 3, 4 perguntas, o professor não sabe, os outros alunos já desacreditam do professor. Então tem que chegar na sala de aula e tem que ir preparado para ensinar, né? Agora,
Luciano, todos os dias aqui a gente recebe político sem mandato e político detentor de mandato. E sempre vem vereadores aqui, tanto da base como de oposição. E os vereadores reclamam muito da ausência do Railson nesse intercâmbio prefeitura e Câmara. Eles acham que o Railson deveria estar mais presente, ter mais articulação, ter mais poder e mais familiarizar mais os dois poderes. Então, os vereadores que vêm sempre aqui, alguns reclamam dessa ausência, desse vácuo que o Railson está deixando entre os dois poderes. Sim. Sim. Tanto é verdade, Luciano, e nós ontem falamos aqui dos possíveis deputados estaduais de outros estados, da capital, de outros municípios que vão dar a volta aqui. Nós mostramos ontem o mapa dos vereadores e seus possíveis candidatos a deputado estadual. E para o Railson sobraram dois fiéis candidatos, entendeu? Então, 2 vereadores, quer dizer, sobraram 2 vereadores. Se ele tivesse um poder político, poder de conhecimento, de agregar, chamar o vereador, convencer o vereador, de vez em quando aquela reunião, aquele churrascozinho, aquela confraternização, eu acho que a coisa seria mais diferente. Sim. Mas aí, Luciano, fugindo um pouco da pergunta, não é bem uma pergunta, é um comentário meu aqui, o Railson também está ficando ausente de algumas secretarias e priorizando outras. Isso está criando, digamos, um certo ciúme, mas um ciúme justo. O Railson prioriza aqui um secretário, esquece esse daqui e prioriza esse outro aqui. Então ele está dando prioridade para alguns, tão importante quanto aquele que ele está dando prioridade. Sim. Isso para mim é um erro do Railson. Certo, Luciano? Então vamos à próxima pergunta. Luciano, 2026, nós já estamos no exercício de 2026. O que a população, o que os seus eleitores podem esperar do Luciano desse ano? Vai ser um Luciano diferente? Porque você foi criticado algumas vezes pelo seu silêncio, sua forma de trabalhar na Câmara. Sim. Entendeu? Você pouco fala, pouco discursa, e nós até brincando aqui, você estava tão calado igual um curió quando está trocando de pena. Sempre fala aqui. Isso é a tua forma de fazer política ou é uma estratégia tua? Messias, na verdade, é um pouco de cada. Um pouco de cada nesse momento, né? Uhum. Como diz o Paulinho, muita cautela nessa hora, Paulinho. A gente, pela função que eu estou desempenhando, né, de líder do prefeito, eu não tenho como esbravatar diante de algumas situações, entendeu? Porque se a gente for procurar erros, aqui nós estamos numa conversa bem franca, aqui ninguém... Não é bem entregue. Aqui nós estamos numa conversa bem franca, não tenho o que esconder. Eu, apesar que eu sou líder do prefeito, eu também não tenho rabo preso com ele, nem com ninguém, entendeu? Eu tenho uma consideração enorme a ele, mas eu sou muito franco comigo quando quero dizer as coisas para ele mesmo. Eu digo, existe uma liberdade para ele dizer para mim e eu para ele. Se a gente for atrás de problemas, de coisas que não estão funcionando, meu Deus, a gente vai encontrar muitos, entendeu? Uhum. Isso aí não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque problemas existem, não tem como a gente dizer que não tem. Seria muita hipocrisia minha dizer que Feijó não tem problema na gestão do prefeito Railson, né? Mas o que o vereador Luciano planejou para esse ano de 2026? Ter mais atenção com aquilo que realmente está incomodando o povo e sempre através de reuniões, né, tirar aquilo que é um encaminhamento daquele problema ali e procurar com mais firmeza, né, a resolução aos problemas, tipo problemas que hoje está deixando o povo muito desinquieto, buracos de ruas, né? Esse é o principal gerador de crítica contra o Railson hoje, chama-se buracos da cidade, buracos nas ruas. Pois é uma coisa que está incomodando muito a população e com a razão. Realmente Feijó está com uma série de problemas de ruas, né, que está precária, né, na questão da trafegabilidade. Mas, assim, esse problema, ele não é um problema que foi gerado pelo prefeito Railson. Ele é um problema que ele já veio de outras gestões passadas
que não fizeram aquilo que é o dever de casa, que é não só maquiar, que nem você disse. Tem uma mancha lá, o cara vai lá com um pincelzinho e pinta. Isso não resolve o problema. O que resolve é você atacar de verdade o problema. Então, assim, qual é os pontos que está mais estourado na cidade? São essas travessias onde eram os baixos. Se você for pegar, por exemplo, a rua 21 de dezembro, eu acho que hoje é a rua que tem piores trafegabilidade. Ali do lado da Bia Festa, ali está com mais de 2 meses que está um salseiro doido para se passar. E é uma rua que liga 2 bairros. Liga o Nair Araújo, o Zenai de Paiva e a Coab. Então liga 3 bairros, né? Então, assim, por que daquilo ali? É porque ali passa um baixo ali, e aquele baixo ali nunca fizeram bueira, nunca fizeram canaleta. Os outros prefeitos só faziam uma maquiagemzinha, às vezes com barro e areia, depois quando botavam um negocinho de asfalto, aquela borrinha, e aí, assim, se deteriorou de vez. Então, assim, hoje eu passei lá, inclusive, eu já está com 3 vezes que eu vou lá dar uma olhada na obra. O trabalho, Messias, está bem feito. Eles arrancaram toda aquela estrutura ali que passa uma bueira, estão fazendo bueiras novas com manilhas bem largas, e vão dar uma alteada ali, e o asfalto daquilo ali já está garantido, que ele vai desde a ponta ali de onde desce o aeroporto, o antigo aeroporto, até ali na aviação de ônibus. Então vai passar por dentro do Nair Araújo inteiro e vai passar pelo Zenai de Paiva, ou seja, vai resolver aquele problema ali, né? O prefeito Railson hoje tem colocado bueiras em tudo quanto é canto da cidade, coisas que outros prefeitos não botaram, ele só fazia que trabalhos em paliativo. Então, por isso que está demorando o trabalho nessa recuperação dessas ruas. Mas eu acredito muito no potencial do prefeito, ele tem se empenhado bastante, ele é um homem muito trabalhador. Eu acredito que nesse ano de 2026, esse problema, para o próximo inverno, já vai ter, talvez se tenha muito pouco, Messias. Inclusive, Messias, só para continuar e falando um pouco de experiência de gestão, quando foi no início da gestão do prefeito Railson, eu chamei o próprio prefeito, isso em janeiro desse ano que passou isso, que era o início da gestão. Eu lá na Picanha chamei o secretário de obras, o Pelado, chamei o prefeito Railson e disse, olha, um dos maiores gargalos das gestões de Feijó pós-Francimar tem sido ruas. Você vê que após o Francimar, eu não falo nem de Juarez, porque Juarez tem muito pouco tempo, né, mesmo de um ano. Mas, as ruas eram um problema só. Buraco para tudo quanto era lado, plantava bananeira. Depois veio o que? Continuou o mesmo problema. E aí agora, nesse primeiro ano de Railson, o problema se estende. Então, assim, eu falei para o Railson, olha, não vai se resolver. E logo, o povo vai começar a ficar desinquieto se você não resolver o problema das ruas de Feijó. Qual é a solução para resolver? Eu falei para ele. É você reestruturar a cerâmica, que é a maromba que produz tijolo. Eu falei para ela, prefeito, tem muita gente aí que diz que uma cerâmica ela só dá despesa. Ela não dá despesa. Pelo contrário, eu tenho na ponta da caneta. Uma cerâmica, ela se paga, ela é autossustentável. Ela produz, Paulinho, 50 milhões de tijolo por dia. Multiplica vezes 30 dias produzindo isso daí. Tu produz tijolo para recuperar ruas, produz tijolo para fazer ruas novas e produz tijolo para vender. Ou muitas vezes doar para a população carente. Entendeu? E se tu vende pela metade do preço, tu ainda consegue arrecadar para que tu possa tu pagar todas as despesas que são produzidas lá na cerâmica. Que é despesa com energia, que é despesa com óleo, que é despesa com máquina, que é despesa com... Hoje é elétrica, mas também pode ser a queima de lenha. Então, ela se autossustenta, entendeu? Então, não tem como uma prefeitura ela ter a infraestrutura dela tranquila se não tem o próprio tijolo, porque é muito caro tu comprar o tijolo. Eu digo porque eu estou comprando, eu estou reformando e construindo a minha casa, é muito caro o tijolo, é muito caro a areia, é muito caro o barro, Paulinho. Aí eu te pergunto, se a neta tem a duna de areia dela e o barro dela, se o Machadinho tem o tijolo deles, o tanto do tijolo pé duro como o tijolo de furo, por que a prefeitura também não tem o dela, se é quem mais utiliza para fazer trabalho de recuperação e construção de via, de parque, de tudo quanto é coisa? Então, assim, no meu ponto de vista, Luciano, o prefeito teria que estruturar uma cerâmica. Urgente.
E assim, se tu for olhar preço de mercado, Messias, porque venderam a maromba de produzir tijolo. Tu vai no mercado e compra uma outra, uma maromba hoje, é uma máquina de produzir tijolo, a das melhores que tem, é em média de 500 a 600 mil, Messias. Tu pega uma emenda de um deputado federal desse daí, tanto tu compra a maromba como tu reestrutura o galpão para tu produzir o tijolo. E resolve então, 30% do problema e das críticas. Das críticas, entendeu? Então, assim, é o que eu defendo, entendeu? Que o prefeito pudesse, seria um anseio meu, que o prefeito pudesse pegar essa ideia, entendeu? Porque, para mim, é um meio de se resolver esse problema de infraestrutura de Feijó, o município voltar a ter a sua própria cerâmica e produzir um tijolo. Muito importante. Agora, vereador, você acha que você está em dias no seu eleitor e você tem cumprido o que foi dito na sua campanha, que foi prometido na sua campanha? Você acha que você está em dias com o eleitor ou você acha que você ainda tem pendência com seus eleitores? Messias, quando a gente está em campanha, a gente promete muito. A gente promete muita coisa, porque muita coisa flui ali na cabeça e acaba que você realmente promete mesmo, até porque o político que não dá, porque a promessa acaba que é uma esperança. Porque se eu prometo, eu gero uma esperança em ti que aquilo vai acontecer. Então, assim, se você promete ou se você não dá esperança, tu não ganha a confiança do povo para tu ser eleito. Então, assim, muitas coisas foram tornadas esperança para o povo, por onde eu passei, por onde eu conversei. Mas eu tenho voltado nesses lugares e tenho explicado por que determinadas coisas ainda não aconteceram. E assim, como sabedor, nós estamos no início do mandato, né? Um ano se passou agora. Vamos trabalhar, que eu acho que trabalhando a gente consegue sanar pelo menos 80% daquilo que foi prometido, né? E daquilo que foi esperançado. Né? Se Deus quiser, até o final do nosso mandato, nós vamos produzir muita coisa boa nesse. O povo de Feijó pode ter certeza que elegeu um vereador que não corre, que não se esconde, é tanto que eu estou aqui e pode fazer qualquer pergunta para mim, eu estou à disposição para responder, seja positiva, seja negativa, seja o que for, eu não tenho por que me esconder de ninguém, precisando na rua de cabeça erguida, porque sei que eu tenho potencial de fazer o melhor para a nossa população de Feijó. Então eu acredito que parte disso daí, pelo menos 80%, nós vamos conseguir realizar. Por que o vereador Luciano ele se ausenta da mídia? Por que ele não trabalha mais com a mídia? É por não acreditar na mídia ou é porque você prefere fazer um trabalho mais do anonimato? Apresentar o trabalho feito e não ir para a mídia fantasiar aquilo que não fez? Messias, você tocou num ponto, o calcanhar de Aquiles meu, é mídia, né? Eu realmente, as pessoas que me cercam, não, que me acompanham, elas reclamam de mim. Luciano, tu é um cara que tem um conhecimento, mas ainda falta um pouco de modernidade, porque mídia tem muito a ver com a modernidade, né? Uhum. As mídias sociais é aquilo que... Né? Hoje o camarada que mora lá nas cabeceiras do rio, ele tem acesso à internet. Se ele tem acesso à internet, ele tem acesso à informação, né? Então é importante a mídia, realmente é, né? Mas assim, eu acho que a mídia, ela deve ser usada, ela é um meio de traduzir aquilo que realmente é importante, entendeu? Mas eu vejo um excesso de mídia de determinadas pessoas, muito entendeu? Fantasioso. Que toda hora tá lá, tem gente que vai botar uma comida na mesa, ele filma, diz, olha, eu tô comendo aqui uma macaxeira, um ovo, não sei o quê. Rapaz, a vida da gente não é pra gente estar toda hora expondo e mostrando pro povo, não, entendeu? Até porque ninguém tem nada a ver com muitas coisas da vida da gente. Então, assim, a mídia, para mim, ela tem que ser utilizada para divulgar aquilo que realmente deve ser divulgado, para anunciar, para promover, entendeu? Mas, assim, mesmo para anunciar e promover, eu ainda acho que eu me ausento muito. E estou pedindo das pessoas que me cercam que a gente possa fazer um trabalhozinho de mídia, que nós vamos contratar desses que fazem os trabalhos de mídia, para que possa dar cobertura do meu dia a dia, daquilo que a gente faz.
Esse ano de 2026, Messias, eu quero apresentar muitos projetos. Quero apresentar muitos projetos, muitas indicações. E eu quero que tudo isso seja publicado e dado conhecimento à população através da mídia. Tem que ser, Luciano, porque o rádio hoje, a mídia superou. Está a centenas de quilômetros na frente dos rádios, que foi o principal veículo de comunicação do Acre do Brasil. Mas hoje, a internet, as redes sociais ramificou-se em todos os lugares. Onde tem uma energia, onde tem lá uma Starlink, aquela família, se for de 6 pessoas, tem 4 telefones. E quem tem 4 telefones, ninguém está ligado em rádio. Quando chega a noite, quando tem uma folgazinha, corre todo mundo para o telefone. E ali, quem corre para o telefone, 80% corre para o YouTube, assistir aqueles videozinhos, assistir a notícia de Feijó. Para você ter uma ideia, daqui até Porto Rubim, nós temos recebido centenas de mensagens, nós estamos chegando em todos os lugares. Por essa razão, eu digo que a mídia, a internet, tomou o lugar que antes era do rádio. Né? Mas eu lhe digo, Luciano, sempre é bom o político, ele está na vitrine. E quem bota o político na vitrine ali é a mídia, mas uma mídia bem feita. Não é a mídia só de fotografar, dizer, Luciano está aqui na boca do bueiro. O Luciano hoje está na reunião. Não, tem que ter ali um relato. Um começo, um meio e um fim. O que o Luciano está fazendo aqui? Tem que ter uma finalidade, né, Messias? Exatamente. Né? Onde, quem, por quê e quando. Tem que ter isso aí. É importante isso aí. É importante. A sugestão é muito boa, Messias. Por isso que eu sempre gosto de lhe ouvir, porque você sempre agradece o conhecimento da gente. Você é um cara que Feijó, pouca gente tem o conhecimento e a grandeza de ver as coisas como você. Agora, Luciano, hoje, o vereador Luciano, não é o amigo Luciano, o vereador Luciano, qual a nota de 1 a 10 que você daria para a gestão do prefeito Railson? Messias, o prefeito Railson, assim, muitas coisas, né? Eu falei aqui do vereador relativo, eu falei aqui o que eu havia prometido e que se tornou esperança, né? E que realmente a gente não... Talvez de 10, talvez eu conseguisse 5, né? Que seria mais ou menos a metade. A gestão do prefeito Railson, eu acho que ela conseguiu atingir mais. Ela conseguiu atingir mais porque ela melhorou a questão do funcionalismo. Né? O prefeito Railson, ele deu sucessivos aumentos para quase todas as categorias, né, do município. Então, assim, quando ele ajuda o servidor público do município, automaticamente ele ajuda parte das famílias feijoenses a ter mais poder aquisitivo de compra, a colocar mais comida na mesa, a poder comprar mais um remédio que o filho está doente. Trazendo para a população, ele conseguiu criar N programas aí que de um certo modo ou de outro melhora a situação do povo de Feijó. Então, assim, eu acho que o prefeito Railson teria uma média 7, é uma média para aprovar, né? Uma média 7 para ser aprovado. Né? Eu acho que ele consegue se sobressair em muitas coisas, e eu acho que uma média 7 estaria de bom tamanho para ele. Isso, vamos atender uma pergunta que vem de um ouvinte, telespectador, né? Ouvinte é rádio. Um telespectador aqui de Feijó, é o Paiva Filho, da família de Paiva. Certo. Aqui, boa tarde, meu amigo Messias e o povo da tribuna. A minha pergunta ao vereador Luciano é: por que o orçamento da prefeitura foi menor em relação ao ano passado, sendo que os gastos com infraestrutura e educação tiveram grandes volumes de dinheiro? E se haverá remanejamento de verbas para suprir outros setores? Não entendi bem a pergunta, mas se puder responder. Não, o orçamento de 2026, ele não é menor que o de 2025, ele teve um acréscimo. Agora ele é menor que em comparação com outros municípios, tipo Tararacá foi para 200 e tantos milhões, parece 260 milhões, 263 milhões. Feijó ficou 103 milhões, né? Outros municípios que são equivalentes a Feijó se superaram. Agora isso aí tem a ver com muitas coisas. Isso aí tem a ver com o número de população,
tem a ver com as metas que são alcançadas, tem a ver com uma série de coisas. E isso daí é relativo ao exercício, a dois exercícios anteriores, ou seja, relativo a esses 2024, que ainda é prefeito Kef, e 2025. Então é mais ou menos isso daí, né? E com certeza o prefeito está, esse ano de 2025, inclusive foi tema de vários debates lá na Câmara, né? O prefeito veio de maneira aqui e acolá, pedindo realocação de recursos para que possa resolver determinadas demandas. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na taxa de iluminação. Arrecada-se em média de R$ 1 milhão, e o prefeito pediu autorização da Câmara para poder gastar 50% desse valor com outras coisas, inclusive para construção de pontes, recuperação de combustível para recuperação de ramal e tal. E isso foi concedido pela Câmara. Então, o que é isso? É o remanejamento, é a realocação de verba para atender outras demandas. Então, ele deve continuar pedindo, né? Porque, às vezes, determinadas siglas, determinadas rubricas, ela consegue arrecadar mais, e aí pede a Câmara, e a Câmara analisa, se for conveniente, a gente autoriza ele a fazer. Porque se não autorizar, incorre em improbidade administrativa, né? O que a população mais contestou foi que, desse pedido do prefeito, essa divisão da arrecadação da taxa de iluminação pública, foi que uma parte desse dinheiro iria para a compra de material de consumo, inclusive para a Secretaria de Agricultura, também, que causou muita contestação da população. Também. Bom, já chegando quase ao fim do nosso programa, Luciano, vamos à pergunta e análise do Vicente Paulo Guimarães, e aí nós voltamos já com a sua mensagem final para os teus telespectadores, para os teus amigos, teus eleitores, enfim. Uma hora eu estou iniciando. Voltamos já com a sequência do programa A Tribuna de Feijó para todo o Brasil. Bom, voltamos com o nosso bate-papo e dessa vez o comentarista Vicente Paulo Guimarães vai fazer uma avaliação sobre a entrevista com o vereador e líder do prefeito na Câmara, Luciano Machado. Vicente Paulo Guimarães, você acompanhou a sua análise sobre a entrevista do Luciano. Rapaz, o Luciano falou umas coisas que a gente vê que é a verdade, mas cada caso tem um tema. Digamos assim, sobre a olaria, fazer tijolo. É uma das coisas boas, rapaz. Isso aí tem uns deputados aí, federais, que podem muito bem alocar um dinheiro e comprar e colocar, porque a cerâmica mesmo ela se paga. Isso aí é a pura verdade. Hoje em dia as máquinas estão mais modernas, faz tijolo e as ruas ficam perfeitas em Feijó, porque hoje 90% das críticas do prefeito é rua. Tem uma rua que é igual um fio dental que o Luciano só mentiu de falar, sabe? O Luciano não falou a verdade, disse que as ruas de Feijó estão péssimas. Então, vereador de prefeito, a gente não pode confiar que é porque sabe demais. E Então, mas ele falou a verdade. Conversa com o deputado federal, compra olaria, faz tijolo e ajeita todas as ruas e ainda vem tijolo. É uma coisa boa. O Luciano é um cara sabido, formado em gestão, que é uma das melhores coisas que tem. É um cara que é ético, um cara que sabe ter uma linha segura. Então, se o Feijó está bem, sabe, bem com o vereador Luciano, um cara tranquilo, calmo. Você não vê o Luciano afobado. O Luciano, você pensa que ele está calado, ele está trabalhando, só que ele caladinho. Não precisa ninguém saber o que o Luciano está fazendo, ele está trabalhando no canto dele. E outras coisas aí que você vê, que o prefeito Railson, ele está meio perdido. A nota do Railson hoje, se você perguntar umas pessoas onde está atacando aquele buraco, ali, aquele fio dental, aquelas ruas ali, aqui no Zé Aurélio mesmo, no Luciano Antassi, o pessoal está dando 3 para o prefeito. Então, que Deus queira que o nosso prefeito Railson, que eu torço por você, Railson, você trabalhe e que a sua nota seja boa, menos 7, nesse ano que vem, no próximo ano. a nota para a entrevista do Luciano? É 6. É 6.
Tá de bom tamanho, que eu nunca deixei isso para ninguém. Obrigado, Paulinho, pela sinceridade, meu amigo. Então, amigo Luciano, chega no final, eu queria que você mandasse a sua mensagem para o telespectador, principalmente para aqueles eleitores que votaram em você, confiando na sua proposta e que você tem se mantido ali do seu jeito. Esse é o jeito do Luciano de fazer política. Essa é uma estratégia dele, fazer política silenciosa, mostrando só o resultado. Tudo bem, Messias. A gente agradece você aqui por receber a gente aqui no seu canal aqui de alta divulgação e circulação no estado. A gente agradece muito mesmo. Parceiro que você é, pessoa que tanto tem contribuído com essa cidade, a questão do jornalismo. Agradece aqui o comentário sincero do Paulinho, né, que sempre não tem papo na língua, vai muito direto aos fatos. Tem um modo dele de ver, né, a gente tem que respeitar o modo dele de ver as coisas. Até porque nós vemos um sistema democrático, cada um tem um modo de ver, a gente tem que respeitar. Agradecer, Paulinho, você é um grande amigo, você é um cara que eu tenho alta estima, consideração, e quero mais vezes vir aqui bater papo com vocês, porque eu tenho certeza que só quem ganha é a população. E aqueles que são meus amigos, que são meus apoiadores, que continuam confiando no trabalho do Luciano para 2026, tenha certeza que 2026 será um ano melhor, será um ano de mais luta, será um ano de mais conquista. E contem comigo, porque o vereador Luciano não é de se esconder de trás de mesa. O vereador Luciano é de enfrentar os fatos, doa a quem doer, goste ou não goste, mas o vereador Luciano é de enfrentar os fatos. Então, confie em mim, acreditem no potencial e no trabalho do vereador Luciano, que se Deus quiser 2026 será um ano bem melhor para todos. Muito bem, agora vou falar aqui olhando para o Railson, eles acompanham nosso programa todos os dias. Prefeito Railson, atentai bem. Quem está lhe falando é um amigo, não é inimigo. Porque o inimigo, ele fantasia, ele mente. Ele ilude. O verdadeiro amigo, não. Ele não mente, não ilude, não fantasia. O verdadeiro amigo abraça de verdade. Aquele que não é o verdadeiro amigo, que se fantasia de amigo, mas não junta com o inimigo, ele abraça que nem abraça de bodó. Abraça de bodó. Meu amigo Railson, você está com uma grande dificuldade, uma grande deficiência, e eu vi seu primeiro ano de governo, foi a sua falta, o seu lado político não funcionou. A sua agregação de amigos e políticos, aqueles que ajudaram a construir esse projeto que te levou à Prefeitura de Feijó, muitos estão reclamando. Você precisa ser mais articulado, ser mais politizado. Você tem que se aproximar mais do poder executivo. O que tem de vereadores, inclusive do seu lado, que reclama da sua ausência, são vários. Você tem que botar o seu lado político para funcionar. A aquisição, se acontecer, do Luciano, e ficar mais próximo de você, ele que já é o seu líder na Câmara Municipal, coloca ele do teu lado como articulador político, porque essa articulação política sua nunca funcionou no seu primeiro ano de governo, Railson. E todo gestor, todo governante, seja ele municipal, estadual, federal, precisa funcionar o seu lado político. Porque se não funcionar o lado político, não vem as negociações, não vem os acordos, não vem aquela agregação de amigos. Eles se afastam por conta dessa deficiência política. E eu digo, vejo e acompanho. Você tem uma grande deficiência política que deveria estar funcionando e ainda não funcionou. Uma outra coisa, Railson. Você precisa ter uma assessoria de comunicação atuante que fale por você, mostre por você. A sua aparição constantemente nas redes sociais leva a crer para quem está assistindo que você não tem uma assessoria de comunicação. Porque você projeta, vai lá, determina e faz, e quem divulga tudo é você. Você tem que ter uma assessoria de comunicação
capaz de fazer tudo isso com você. Porque o que muito aparece é como um tecido no sol. De tanto pegar sol, ele vai perdendo a cor. Sugestão, vai começando a ficar manchada, perdendo a cor, a credibilidade. Porque você divulgar uma coisa, seus trabalhos, é uma coisa. Uma outra pessoa, um profissional divulgar para você, é uma outra coisa totalmente diferente. Existe uma grande diferença. Porque um pouco da credibilidade para aqueles que dizem, eu sou, eu fiz, eu faço. Alguém tem que dizer isso por você. Então, é apenas uma orientação de amigo. Bom, eu quero agradecer o meu amigo Luciano e dizer para você, Luciano, que os estúdios da Tribuna, tenho o maior prazer em te receber. Você é um cara super inteligente, você é um cara que fala tranquilo, fala o que sabe e só fala dentro da razão. Isso é muito bom para o ser humano, principalmente para quem conduz a política. Muito obrigado. Obrigado, Messias. Obrigado mesmo de coração, meu amigo. Obrigado mesmo. Deus lhe abençoe sempre, para você continuar sendo essa pessoa que você é. Vicente Paulo Guimarães, obrigado, Vicente. Pois é, obrigado, Antônio. Obrigado, Luciano. Obrigado, Paulinho, Luciano, também. e nós aqui, nós não somos políticos. Nós não somos A, nem B, nem C, nem P. Sim. E todo vereador é bem recebido aqui, onde nós estamos aqui. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço. Nós agradecemos a todos vocês, prometendo voltar amanhã, se assim Deus nos permitir. Obrigado.